Olá, estamos iniciando o Câmara no Ar com as informações das atividades do Legislativo. A vereadora mirim Letícia Andressa dos Santos renunciou ao cargo na Câmara Mirim na tarde da última segunda-feira. A aluna da escola básica, professor Nílio Borghese, alegou problemas particulares como motivo para não participar da legislatura. Quem assume no lugar é o suplente Iago Leite Felisbino, da mesma escola. E agora, você confere os destaques da comissão permanente. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou 17 propostas de lei, um veto, um projeto de decreto legislativo e um projeto de resolução. 7 proposições e o veto receberam parecer favorável. Destaque para a proposta que determina a revisão da fatura de água em caso de avaria do hidrômetro. E a proposta que altera o dispositivo do decreto legislativo que cria a comenda municipal do mérito da família. Nós conversando com o autor Marcos da Rosa, no sentido de nós aqui homenagearmos as famílias 50, 60, 70 anos de casados, apenas aparecia o nome do presidente. Nós entendemos de que também o nome do autor é importante, de que pelo menos a família saiba de quem as indicou. E nós, inclusive, conversamos com o autor, ele teve a sensibilidade de nós fazermos essa alteração. Com certeza, nós estamos ainda este ano, no mês de maio, fazendo essas homenagens a essas famílias e vamos já ter o nome dos autores também incluído. A CCJ encaminhou 7 matérias para análise jurídica da Casa. 5 projetos de lei receberam parecer contrário e vão ser arquivados. Quando o projeto vem para a Câmara e o projeto é encaminhado, e quando ele vem para a Comissão de Constituição, e quando nós, sustentados inclusive numa condicionante que é vir acompanhado de um parecer jurídico, e se esse parecer jurídico ele traz o projeto como inconstitucional na totalidade, a comissão tem a faculdade de decidir se já segura o projeto aqui, encaminha para o arquivo aqui, depois feito esse encaminhamento pelo próprio presidente, ou dependendo da matéria, a própria comissão, num acordo político, pode encaminhar a matéria para o plenário, até porque algumas matérias merecem uma melhor discussão, melhor encaminhamento. Mas dentro da nossa compreensão técnica, dentro da comissão e da nossa avaliação política, nós temos esta faculdade de aqui na Comissão de Constituição, representada por 5 vereadores, que representam o conjunto dos senhores vereadores dentro da comissão, temos esta faculdade e esta obrigatoriedade de fazer análise e segurarmos aqui algumas matérias que, com o nosso conhecimento, sabemos de que, mesmo que passem na comissão, vão para o plenário, terão dificuldade de passar e irão para o prefeito e certamente terão veto ou terão, no futuro, um prejuízo maior para a cidade em virtude até das constantes ações diretas de inconstitucionalidade. Então, nós, com a experiência que nós temos, nós acabamos fazendo esta articulação e essa segurada por aqui. Na reunião da Comissão de Finanças, os vereadores analisaram 7 propostas de lei. Todas receberam parecer favorável. Entre as matérias aprovadas está o projeto de lei de autoria do vereador Robson Soares, que cria o selo Empresa Amiga do Ciclista. Projeto que procura incentivar as empresas a apoiarem aos trabalhadores a utilização de bicicleta como meio de transporte para o trabalho. Esse selo consiste em várias etapas, onde a empresa será beneficiada com selo prata, bronze ou ouro, em função das adequações que faz e nos atendimentos que faz aos ciclistas. Então, quanto maior a estrutura disponibilizada para a utilização da bicicleta, maior seria a percepção do seu selo. Então, o selo bronze seria somente um bicicletário, vestiário. Se a empresa oferecer uma mini oficina e algumas situações adicionais previstas em lei, então ela recebe o selo ouro e, consequentemente, quanto maior o selo no sentido do bronze para o ouro, maior também os benefícios, os incentivos e o apoio público municipal nesse objetivo principal, que é mudar a cultura da utilização da bicicleta e incentivar a utilização desse meio. A Câmara aprovou o requerimento de autoria do presidente, vereador Mário Hildebrand, do PSB, que questiona a empresa de ônibus Piracicabana sobre a possibilidade de implantar novos postos de atendimento para o recadastramento dos cartões. A proposta cobra respostas da Prefeitura e da empresa. O motivo do requerimento são as filas e as dificuldades que os usuários enfrentam na central de atendimento que fica na Rua Ceará.
E o vereador Marcos da Rosa solicitou providências à Anatel para que efetue melhorias na rede telefônica em toda a extensão da rua Rio Bonito, no bairro Itopava Central. De acordo com o vereador, as linhas telefônicas da rua nunca funcionam simultaneamente. O conserto de uma resulta no desligamento de outras. E agora você acompanha o resumo da sessão ordinária da última terça-feira. A maioria dos vereadores repercutiu na reunião ordinária desta terça-feira a votação do impedimento da presidente Dilma, domingo na Câmara Federal. O vereador César Sim considerou uma peça teatral. Disse, entre outras coisas, que o discurso abordando a família foi utilizado de forma errada. Foi um episódio lamentável, entristecedor, de difícil compreensão para nós que temos na Câmara dos Deputados, um dos segmentos dentro do Congresso, outro mais o Senado, fazendo as nossas leis. E se por um lado é feliz a nação que tem Deus como seu Senhor, por outro, ai da nação cujos seus políticos se valem do nome do Senhor, da família, dos filhos, dos netos, para cobertar a corrupção, a sacanagem, a safadeza. Então, foi um episódio lamentável que não deve servir de exemplo para ninguém. Tinha essa impressão que se estava num circo, aliás, um circo de má qualidade de todos os seus palhaços. Isso é muito triste, é muito lamentável. Quando se tinha em julgamento uma situação que poderia, ou pode mudar os rumos do país. O vereador Jefferson Fortes apresentou um vídeo com as alegações dos deputados no momento do voto. Reforçou que os parlamentares atentaram contra a Constituição e contra a soberania popular. O povo brasileiro assistiu estarrecido um festival de hipocrisia e imbecilidade de boa parte dos deputados que foram votar. Isso envergonhou e retratou um pouco o que é o Congresso Nacional hoje, infelizmente, para a população brasileira. Avocando o nome de Deus, falando de família, diversas questões, e nada realmente pautou de fato o crime de responsabilidade. Uma hipocrisia, hoje nós pautamos isso aqui, esperamos que, sinceramente, a população brasileira preste atenção, o que infelizmente hoje é o Congresso Nacional. Marco Antônio Van Roski celebrou a passagem do Dia do Exército Brasileiro, comemorado nesta terça-feira. O vereador concluiu afirmando que o Brasil é forte, tem instituições fortalecidas, respeita a Constituição, os poderes constituídos e, apesar da situação política que vive. A discussão tem que ser jurídica e política. Eu acho que é desnecessário algumas colocações feitas por deputados na hora de votar. Eu acho que a votação teria que ser estritamente técnica e política. Eu entendo que há embasamento para admissibilidade. E, passado a questão da Câmara dos Deputados Federais, irá agora ao Senado com mais profundidade, esmiuçar ainda mais a denúncia realizada pelo professor Hélio Bicudo e outros, no sentido de dar total transparência, principalmente dentro da estrita legalidade para cumprimento da Constituição. Mas eu entendo que a admissibilidade foi correta, a posição da Câmara Federal, só que discordo da forma que os votos foram expressados, homenageando um ou outro, ou situações de até agressões, que é totalmente dispensável num parlamento moderno. Nas votações, destaque para o veto total ao projeto de lei que estabelece requisito para inscrição em programa habitacional de responsabilidade da Prefeitura. O interessado deverá comprovar ter domicílio eleitoral em Blumenau. O veto foi rejeitado pelos vereadores e encaminhado para a promulgação. O vereador Adriano Pereira indicou restabelecer com urgência o horário das 6 horas da linha de ônibus que atende a Rua Divinópolis, no bairro Velha. De acordo com o vereador, diversos usuários do transporte coletivo encontram-se prejudicados sem ônibus neste horário. E o vereador Fábio Fiedler indicou efetuar limpeza da Rua Ricardo Giorgi, no bairro Itopava Central. De acordo com o vereador, há barro acumulado na ciclovia entre o trevo e a referida rua, prejudicando quem precisa passar pelo local. E agora vamos a um breve intervalo.
Voltamos já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. O vereador Robinho, do PR, reapresentou o projeto de lei que determina a disponibilização de faturas de cobrança de serviços públicos municipais em leitura braille. Pela proposta, as prestadoras de serviço, como água e esgoto, devem divulgar na internet a possibilidade deste serviço. Se não cumprirem a medida, devem pagar multa, que seria revertida em desconto ao consumidor. A matéria segue agora para a análise da CCJ. E o vereador Beto Tribes destacou para o Câmara no Ar o projeto de lei sobre regularização dos trabalhadores ambulantes. Eu gostaria que fosse regularizado o serviço dos ambulantes no nosso município, mesmo porque eles querem se regulamentar, eles querem pagar os seus impostos, mas eles também querem ter o direito de trabalhar no nosso município. Não só os ambulantes, como aqueles carros móveis que servem lanches, os food trucks que hoje são frequentes em vários cantos do nosso município. É esse projeto de lei que eu gostaria que fosse aprovado pelo Poder Legislativo e implementado no nosso município através do Executivo. Lembrando que devido ao feriado do dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, a sessão da última quinta-feira não aconteceu. E agora você confere os eventos dos próximos dias. Dia 25, segunda-feira, às 15 horas, no plenário, a reunião ordinária dos vereadores mirins. Dia 26, terça-feira, às 15 horas, no plenário, acontece a 25ª reunião ordinária. Dia 27, quarta-feira, às 19 horas, no plenário, audiência pública da AMP. Requerimento é do vereador Fábio Fiedler. Também no dia 27, quarta-feira, às 19 horas, na sala de reuniões, no segundo andar, a reunião da Comissão de Frente Parlamentar da Mobilidade Urbana, o Decreto Legislativo número 819. E no dia 28, quinta-feira, às 15 horas, no plenário, a 26ª reunião ordinária. Lembrando que as sessões ordinárias acontecem normalmente nas terças e quintas-feiras às 15 horas no plenário. E tanto as sessões solenes quanto as ordinárias são transmitidas ao vivo aqui pela TV Legislativa e pelo site da Câmara. O Câmara no Ar termina aqui. Sigam acompanhando nossa programação. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo dia. E até mais.